Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus, nosso mestre, nosso irmão, esteja presente em nosso meio e possa permanecer em cada um de nós. Jesus nos afirmou: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós vamos fazer um estudo hoje acerca do sofrimento, as causas do sofrimento. Com base nesta obra de Alessandro Viana Vieira de Paula, o espírito Camilo, né? Ditou mensagens a José Raul Teixeira. Nós temos, acredito, aqui na casa esta obra, né? Então vamos ver o que o espírito Camilo nos fala, como uma introdução, né? Muitas vezes o ser humano não se dá conta de que grande cota dos seus sofrimentos, limitações e dores é devida à ignorância que torna densa a sensibilidade, que obnubila o discernimento, impedindo que se desenvolvam as potências da alma. O convívio entre Jesus e os discípulos do convívio entre Jesus e os discípulos surgiam conversas instrutivas para estes, uma vez que aquele jamais cessava de ensinar e amar. Normalmente eram os apóstolos sedentos de conhecimento que buscavam Jesus para entender algumas ocorrências da vida. Num determinado dia em Cafarnaum, após as multidões terem suas carências de consolo e pão atendidas pela generosidade do Mestre, o discípulo João o procura para um diálogo de caráter superior. Naquele dia, com incomum compaixão, Jesus havia atendido a vários tipos de enfermos, sendo que muitos deles blasfemavam, não aceitando a doença, demonstrando atraso moral. João inicia a conversa dizendo: quanta misericórdia de Deus para conosco! As multidões se renovam e o amor é sempre o mesmo. De onde procedem tantos males que aturdem os seres humanos, Senhor? Perguntou João a Jesus. São tão diferenciadas as dores? No entanto, todos aqueles que as sofrem se apresentam desesperados, em rebeldia, vencidos. Por que, mestre? Jesus percebe o interesse do jovem discípulo em compreender a causalidade dos sofrimentos e orienta. O Espírito tem a sua origem no silêncio dos tempos passados e avança através de experiências corporais sucessivas. O nascimento na carne é continuação da vida, assim como a morte é prosseguimento em outro nível de vibração. Em cada etapa se adquire conhecimento ou sentimento, avançando sempre. Há esforço do amor ou da aflição. Quando erra, se compromete, retorna à mesma situação para aprender e reparar. O sofrimento é o
é o educandário que disciplina e corrige, impulsionando o espírito para frente, sem solução de continuidade. Até quando depurado, adianta-se, se enxaga e deixa que brilhe a luz do bem que em todos jaz. João faz novo questionamento. E por que sofrem os bons enquanto os maus parecem progredir? Esta é uma pergunta que comumente fazemos, né? Os maus progredem e os bons, eles perecem, eles sofrem, eles têm dificuldades inúmeras, as portas lhes são fechadas. Mas como? Mas por que isso? Será que Deus está sendo justo, então, em permitir que aqueles que fazem o mal, que se servem no mal, progridam, tenham sucesso, e aqueles que procuram fazer o bem, fazem o bem, procuram seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, estes muitas vezes têm, então, dificuldades que batem à sua porta, de todo gênero? Jesus a isto responde: aqueles que hoje vemos como bons são as mesmas pessoas que exerceram a maldade e agora recomeçam o caminho, alquebrados pelo sofrimento. Eu tenho ensinado o amor por ser o único processo de viver sem sofrer, sem promover futuras aflições para si mesmo. Todavia, os homens, preferindo ignorar a verdade, desejam a saúde para desperdiçá-la, a alegria para atirá-la fora, a paz para convertê-la em conflito. Na sua insensatez, não se detém a meditar na realidade transitória da vida física, pensando na outra realidade, a do ser eterno. Esse é o nosso grande problema. Vamos analisar. Jesus disse: aqueles que hoje vemos como bons são os mesmos que no ontem exerciam a maldade. Somos nós que ontem estávamos lá e hoje então retornamos pela bênção da reencarnação, mas alcançados pela lei de causa e efeito, lei de ação e reação. A toda causa corresponde um efeito, a toda ação corresponde uma reação. No mesmo nível, no mesmo grau da causa. Quanto maior a causa, boa ou má, maior o efeito, a reação, boa ou má. Então nós, como diz o Espírito Emmanuel, nós somos os mesmos de ontem, hoje com outra roupagem, hoje com outros meios ardilosos para cometer o mal. Estamos novamente no palco de lutas, através da reencarnação. Mas tem aqueles que aqui se encontram, que no ontem perpetraram o mal, hoje estão reparando, procurando reparar esse mal. De que maneira? Procurando fazer o bem, procurando tornar-se bons. Como Jesus nos disse: eu tenho ensinado o amor, por ser o único processo de viver sem sofrer, sem promover futuras aflições para si mesmo. O amor. Fora do amor, fora da caridade, não existe a salvação, não existe a felicidade que nós procuramos, não vai existir. Jesus trouxe para nós
Ele mesmo diz que não veio destruir a lei, mas dar cumprimento à lei, que são os 10 mandamentos, mas que ele reduziu em 2. Amar a Deus, né, acima de tudo e de todas as coisas, e vos dou um outro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não amarmos o próximo. Então vejamos o exercício que devemos fazer. Vejamos a grandiosidade da doutrina espírita que nos descortina este e os demais ensinamentos. Se nós não amarmos o nosso próximo como Jesus prescreveu, nós não podemos amar a Deus. Por quê? Porque Deus ama a todos. Deus é o Criador de tudo o que existe no universo. Criou do átomo ao arcanjo, como dizem os espíritos. Então nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não amarmos o nosso próximo. Se nós não fizermos, se nós não promovermos o bem, a fraternidade, né? Se nós não promovermos a indulgência, todos aqueles preceitos, todos aqueles ensinamentos que o Mestre nos trouxe. Por ser o único processo de viver sem sofrer. Então, nós estaremos em sofrimento até o dia que nós aprendermos a amar. Ah, mas eu amo a minha família. Eu amo a minha esposa, o meu filho, o meu marido, os meus parentes. Eu faço bem a eles. Jesus disse que qual o mérito que nós teríamos em fazer o bem àqueles que estão junto de nós. Tem mérito, mas mérito maior é nós fazermos o bem, proporcionarmos o bem àqueles que não são do nosso meio. Porque nós pertencemos o quê? A uma família só. A grande família universal, que foi criada por Deus. A família corporal, ela é transitória. Ela poderá, na outra vida, nem se reunir. Mas nós temos, no mundo espiritual, a família espiritual que nos espera. Então nós temos que amar a todos. Nós temos que amar a natureza. E não é só amar a nós, o próximo, né? Nós temos que amar ao próximo e a natureza. Nós temos que amar a terra, que é o mundo que nós vivemos. Ah, mas como está difícil, como está ruim. Por que Deus permite que haja tanta maldade na terra? Quem permite que haja maldade na terra somos nós, não é Deus. Nós é que fizemos a maldade. Nós é que procuramos a dificuldade. Nós é que procuramos impor limites a outrem. Agora, para nós não, para nós tem que ser todos os caminhos abertos. Depois eu vou ver se vai dar para o outro vir comigo. Mas estamos em contradição, estamos errados. João, com o objetivo de fixar o aprendizado, faz a última pergunta a Jesus. Como, porém, mudar essa situação? Jesus finaliza a conversa dizendo: a única solução para o encontro da felicidade é não fazer a outrem o que não gostaria que este lhe fizesse. É como nós falávamos. Não fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Por quê? Porque somos irmãos. Porque temos que amar. Temos que amar a todos indistintamente. Foi isso que Jesus nos trouxe há 2025 anos. A alternativa é vir a mim todos os que se encontram
cansados e aflitos, tomando sobre os ombros o meu fardo, recebendo o meu jugo, pois só assim eu os consolarei. Nós temos que amar, e a alternativa única que temos é ir ao encontro de Jesus, seguindo a Jesus, seguindo-lhe os seus passos, os seus ensinamentos. Mas nós, há 2025 anos, estamos fora desse caminho. 2025 contando da época que ele esteve entre nós. Estamos fora desse caminho. Estamos hoje, muitos de nós, estamos procurando retornar a esse caminho da onde não deveríamos ter saído. Porque enquanto não retornarmos a esse caminho certo, correto, que é aquele que Jesus nos trouxe, nós estaremos nesse vai e vem das reencarnações. Nós estamos a recém no segundo grau da escala, que é o mundo de provas e expiações, que é a Terra. O primeiro são os mundos primitivos. Nós já saímos de lá e passamos para o mundo de provas e expiações, mas nós poderíamos, talvez, muitos de nós, já estarmos no mundo de regeneração, que é o terceiro na escala. A Terra passará, neste milênio, ao mundo de regeneração. Agora, vejamos bem, só habitarão a Terra e só retornarão à Terra aqueles que observarem aquilo que Jesus nos trouxe há 2025 anos. A lei do amor, a lei da caridade, fazer o bem, procurar depurar o seu espírito, procurar seguir estes ensinamentos. Caso contrário, nós não lograremos êxito e não retornaremos à Terra. Iremos para um mundo semelhante, mundos de prova e expiações. Há muitas moradas na casa do meu Pai, disse Jesus. Não é só a Terra que é prova e expiações, existem inúmeros mundos de provas e expiações que podem receber, porque os espíritos são inúmeros. Logo no início do diálogo, João fala das multidões que se renovam e do amor que provém de Deus, que é sempre o mesmo. No atual estágio evolutivo da Terra, onde vicejam o egoísmo e o orgulho, é natural que as multidões de sofredores e aflitos surjam continuadamente, sendo que aqueles que são mais esclarecidos à luz do Evangelho devem exercitar o amor em prol desses indivíduos, alquebrados pela luta cotidiana. Esse amor deve ser sempre o mesmo, isto é, temos que estar dispostos a amparar a dor alheia, evitando as oscilações de humor e de vontade, para que possamos estar sintonizados com o ideal do Pai Celeste. Então, aqueles que são um pouco mais esclarecidos, à luz do Evangelho, devem exercitar o amor em prol dos semelhantes. Aqueles que ainda não possuem essas luzes, nós possuímos essa luz, talvez, um pouco diminuta, mas já dá para se enxergar alguma coisa. Então nós temos a obrigação de fazer pelos outros. Nós temos a obrigação de fazer pelo mundo, pela natureza, porque nós pertencemos à família universal. Não é uma individualidade, é um conjunto, são todos. Deus não tem privilegiados. Jesus
não é um privilegiado do Criador. Jesus começou como nós, simples e ignorante, que é como os espíritos são criados, simples e ignorantes, e são dotados do livre-arbítrio, que é a liberdade que nós temos para pensar, para agir, para fazermos as nossas escolhas. E ao fazer essas escolhas, muitas vezes, nos equivocamos. Jesus, nos dizem os Espíritos, ele ascendeu rapidamente até a perfeição. Por quê? Porque ele fez as escolhas corretas. Ele fez as escolhas certas. Nós, que gostamos, de ser teimosos, orgulhosos, egoístas, porque sabemos demais, porque temos, porque podemos, estamos aí, marcando o passo. Enquanto que muitos de nós, aqueles que nós encontramos muitas vezes nas ruas, aqueles que batem muitas vezes à nossa porta, aqueles que muitas vezes vêm à casa espírita, humildes que são, poucas luzes que têm, de conhecimento, de posição social, eles muitas vezes estão na nossa frente. Allan Kardec, quando desencarnado, foi levado a uma região no mundo espiritual e viu lá grandes personagens da história numa situação não muito boa, não muito cômoda. Aí ele perguntou, mas como? São sábios, eram inteligentes, como que estão nessa situação? Claro, nós temos que desenvolver a inteligência e a moral. De pouco adiantará a nós termos a inteligência. Adianta, porque segundo nos diz Emmanuel, nós precisamos, simbolicamente falando, de duas asas para adentrarmos as regiões felizes do mundo espiritual. Uma, a asa do saber, e a outra, a asa do sentimento. Então não adianta nós termos uma só, nós temos que ter as duas. Um pássaro não voa só com uma asa. Se ele tem uma asa quebrada, uma asa doente, ele não poderá alçar o voo. Assim é o espírito, ele precisa das duas. Conhecer tudo e ser moralizado. Por isso, as reencarnações, para que nós possamos passar por todas as experiências, passarmos por todas as situações, passarmos, como diz o Espírito Bezerra de Menezes, que nós já vivemos em todas as raças. Nós já respiramos inverno, verão, primavera, outono. Nós já comemos do melhor, assim como nós já não tivemos nada para comer. Nós já moramos num palacete, como nós já moramos numa choupana, moramos na rua. Nós vestimos o do melhor que se possa conhecer, como já não tivemos quase nada para vestir. Então nós temos que passar por todas as experiências para que nós possamos adquirir esse conhecimento, para que nós possamos, através das dificuldades, das vicissitudes, nós aprendermos a dar o real valor às coisas, deixarmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade de lado, porque tudo isso vai ficar. Quando nós retornarmos ao mundo espiritual, não será pedido, não será perguntado: eras doutor na terra ou o que tu era? Não. Tinha grande conhecimento ou não? Vai ser perguntado: qual é o bem que fizestes? Fizeste pelo menos uma ação durante a tua vida? Eu estou com a mala vazia, não fiz nenhuma. Vai ter que retornar, meu irmão. Vai ter que retornar. E não sei se
se retornará para o mundo de prova, para a Terra, porque a Terra está sendo promovida, né, ao mundo de regeneração. Só retornarão para cá aqueles espíritos devotados ao bem, à caridade e a esse amor que Jesus prescreveu a nós. João continua dizendo que, ou melhor, João constatou que o sofrimento é intenso e variado, o que tem causado certo desespero e rebeldia da criatura humana. Exatamente. Nós nos desesperamos, nos rebelamos contra o sofrimento. Por que eu sofro? Por que o outro ali não sofre? Mas nós não temos que nos preocupar com o outro. Nós temos que nos preocupar conosco. Se nós sofremos é porque nós temos problemas com a lei divina. Nós temos que reparar algo na lei divina. A revolta decorre do desconhecimento da causa do sofrimento, induzindo o indivíduo a cogitar que foi esquecido por Deus ou que está sendo castigado por ele. Deus não castiga ninguém. Se Deus castigasse alguém, ele deixaria de ser Deus, porque Deus não pode ter nenhum atributo humano. Então nós é que nos castigamos, nós é que causamos sofrimento, nós é que nos induzimos, e aí cogitamos que Deus nos esqueceu, o que está nos castigando. A mãe do Divaldo perguntou para ele: teu Deus castiga? O Divaldo disse: não, Deus não castiga, porque ele não pode castigar. Se ele castigar, ele se torna igual a nós. Deus não tem raiva, não tem ódio, não castiga ninguém, não se magoa com ninguém, não se rebela contra ninguém. Deus não é nada disso. O desespero se instala porque a dor muitas vezes se prolonga e a criatura humana não percebe sua mensagem e mantém o mesmo estilo de vida, aguardando a cura milagrosa proveniente da falsa ideia de que se pode obter resultados positivos através do mínimo esforço pessoal. Nós andamos atrás da cura milagrosa, mas a cura milagrosa para nós é aquilo que nós estamos passando. É isso que nós não entendemos. A cura milagrosa para nós é aquele sofrimento, é aquela doença. Tu fala isso porque tu não passou por isso. Não se trata de passar ou não passar. Nós temos que entender que um dia a dor, o sofrimento, a dificuldade vai nos alcançar. Joana de Ângeles nos diz, o Espírito Joana de Ângeles, que nenhum de nós passará pela terra sem que se apresente a dificuldade, o obstáculo, a dor se apresente para nós. A todos nós vai se apresentar, uns mais cedo, outros mais tarde. Então, nós não podemos ficar aguardando, eu vou lá na igreja X, ou vou na casa espírita, porque eu vou obter uma cura. Hoje eu vou obter a cura. E eu quero deixar lá uma grande quantia em dinheiro para o pagamento disso. Nada disso. Não existe isso aí. Jesus, quando fazia as curas, e na real ele não fazia, era nós que nos curávamos, né? Ele nada recebeu, nada pedia, ou melhor, pedia uma coisa: vá e não tornes a pecar, para que algo de pior não te aconteça. Vá e não retornes ao erro, não cometa o erro novamente. Então, aqui, como nós ouvimos, a criatura humana não percebe a mensagem e mantém o mesmo estilo de vida. Eu sou orgulhoso, sou arrogante, aí me acometeu um problema, aí eu viro humildezinho. Obtenho, muitas vezes, o benefício, porque a lei do merecimento fez com que eu merecesse receber aquele merecimento. Mas aí eu continuo e volto para a vida
de novo, fazer o que eu fazia, mas aí não adianta. Como a história dos leprosos, que a nossa irmã Lenice cita muito, né? Os 10 leprosos foram apresentados a Jesus, ele curou todos. Todos foram embora, menos um que lembrou de retornar e agradecer a Jesus. Os demais voltaram para aquela vida que tinham antes de serem leprosos. Voltaram a ser leprosos. O sofrimento ele existe para que nós mudemos a nossa vida, para que nós pensemos, meditemos, não voltamos a errar, a cometer aquela falta. A mulher adúltera, Jesus a livrou da morte por apedrejamento. Maria de Magdala, ele a livrou da vida mundana que levava. Mas elas, a mulher adúltera e Maria de Magdala e tantos outros, entenderam e passaram a viver as lições de Jesus. Agora, muitos de nós somos acometidos de uma dificuldade, de um problema, de uma doença, obtemos a cura e sequer lembramos de agradecer. Nós vamos ter de novo, nós vamos retornar, se nós continuarmos naquela nossa vidinha. Como é que chama? A zona de conforto em que nós nos encontramos. O sofrimento é intenso porque decorre da imperfeição moral do ser humano. Não é imperfeição material, é imperfeição moral. Nós temos que renovar o que nós temos dentro de nós. Nós temos que renovar os nossos hábitos, os nossos pensamentos, os nossos costumes, a nossa maneira de ser. Enquanto nós não fizermos isso, nós estaremos em sofrimento. Por quê? Porque o ser humano ele dá prioridade às conquistas materiais e às ambições doentias. Ah, porque eu tenho que estar na moda. Porque se o fulano tem um celular da Apple, que custa lá uns 30, 40 mil, eu também tenho que ter um. Porque se ele tem, eu também quero ter. Se ele está com o tênis da moda, eu tenho que ter um da moda também. O meu pai e a minha mãe vão ter que dar um jeito e vão ter que comprar para mim. E eu tenho que andar na moda. Eu tenho que andar com o carro do ano. Os bens materiais, eles existem. Se eles existem, é porque Deus permite que eles existam. Para quê? Para que nós possamos usufruir. Mas não desenfreadamente. Em detrimento dos outros. O principal é nós curarmos as nossas imperfeições morais. Fazermos a reforma íntima, que tanto se fala em doutrina espírita. É renovar a nossa vida, renovar o nosso pensamento, as nossas atitudes, a nossa maneira de ser. Matar aquele homem velho, quando falamos homem e a mulher, né? Que existe dentro de nós, e fazer nascer o homem novo, que é aquele homem que Jesus nos trouxe que devemos ser, através dos seus ensinamentos, através da prática do amor, da caridade e do bem. Bezerra de Menezes que nos diz, né? Achei interessantíssimo isso, nunca mais esqueci. Fale do bem, pense no bem, mas faça o bem, porque dessa forma todas as raízes do mal serão cortadas dentro de nós. Como é importante essa palavrinha, bem, tem 3 letras, o B, o E e o M, mas essa palavra, ela pode resolver muita coisa na nossa vida, se nós soubermos interpretá-la e praticá-la. O Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, elucida que somos os únicos responsáveis pelo sofrimento que nos visita, em razão de atitudes infelizes praticadas nesta ou em vidas anteriores. Exatamente. Erramos no passado, voltamos hoje para reparar aquele erro. Se não reparamos o erro e amontoamos mais nessa existência, vamos ter que retornar com os que nós tínhamos somados com esse. Agora, não esqueçamos, talvez para a Terra
não possamos retornar. Vamos ser igual os exilados de Capela, começaram a complicar a vida em Capela, foram degradados para cá. E nós? Será que vamos ser degradados para um outro lugar? Será que nós não somos muitos daqueles lá de Capela que vieram para cá? E se nós chegarmos no mundo espiritual e tivermos que ser degradados para outro mundo, os espíritos vão dizer, mas já saíram de Capela para a Terra, agora vão sair da Terra para onde? Claro, tem lugar, existem muitas moradas na casa do Pai, mas será vergonhoso para nós, né? Olhar para os mentores espirituais, para o nosso anjo de guarda, que todos nós temos, para o Espírito Protetor, né? Inúmeras vezes eles nos dando a intuição, os Espíritos nos falando intuitivamente, faça isso, não faça aquilo, siga Jesus, siga os ensinamentos, e nós deixando-nos levar pela vida material. A vida material, meus irmãos, ela serve para o nosso aprimoramento. Agora, os Espíritos nos dizem, a vida não começa no útero, nem termina no túmulo. Ela começou muito antes do útero, que nós estávamos na nossa mãe, e não vai terminar no túmulo. Já passamos por inúmeros túmulos e vamos passar outros tantos. A vida verdadeira é a espiritual. Muitas dores são causadas por comportamentos irregulares, levianos, viciosos, externados na atual encarnação. Quando não se encontra a causa nesta vida, como por exemplo, no caso das crianças que nascem com doenças congênitas, obviamente, a origem está radicada nas vidas passadas. Devido ao tempo, vou ter que terminar, mas tínhamos 2 páginas ainda. Dessa forma como acelerou Jesus, o celeste amigo, somente o amor e não fazer nada de errado para o próximo é que nos garantirá um viver sem sofrer, não havendo outro caminho. Se a causa é de origem moral, obviamente a terapia terá que atingi-la. Portanto, que possamos entender com a visão espírita as implicações do sofrimento e sem rodeios e desculpas, busquemos a nossa melhoria moral para que aquilo que Jesus disse àqueles que ele curava, assim, para que algo de pior não nos aconteça. Meus irmãos, era esta a mensagem, mas nós tínhamos ainda 2 páginas, mais o tempo, né? Nós temos que seguir o tempo, temos que ter a disciplina, né? Porque os amigos espirituais, eles têm compromisso conosco e após esse compromisso, eles têm outros. Não é como nós vamos para casa, vamos descansar. Eles não, eles têm esse compromisso. Vamos fazer a nossa prece elevando o nosso pensamento em Deus, nosso Pai, em Jesus, o nosso Mestre, e vamos nos valer do Espírito Joana de Ângeles, né? Esse espírito de luz, um grande espírito, de uma página de sua autoria, examinando o sofrimento, que ela disse: sofrimento é alta concessão divina, dor é moeda de resgate, aflição é exercício para a fixação do bem. Sem eles, ignoraríamos a paz, desconsideraríamos a alegria, maldiríamos a saúde. Aquele que sofre está sendo aquinhoado com os exercícios e lições de fixação do bem nas telas mentais, no leito de dor, na cadeira de rodas, nas amarras ortopédicas, sob os acúlios morais, nos tormentos familiares, nos cipós limitativos das aspirações, no corpo, na mente,
na alma, na família, em sociedade, no trabalho, onde esteja a arder e queimar as brasas do sofrimento, agradece a Deus a oportunidade de reaprender e reparar. Jesus, tendo elegido o sofrimento como amigo de todas as horas, ensinou-nos, sem verbalismo nem retórica, que sofrer é ser feliz. E, em todos os instantes, sofrendo, exaltou o amor e a bondade como rota de iluminação, pacífico e excelso, prosseguindo imperturbável. Recebe-o, pois, com amor e não te desvaries. Que assim seja.